do nosso Salvador. Nós temos um Salvador, amém? Mas nós vamos falar de um casal, Maria e José. Maria e José, neste momento que foi relatado nessa passagem, eles ainda não eram casados. Só que Deus, ele viu graça nesse casal, amém? Amém. E os escolheu para um propósito. Olha para o seu cônjuge e fala, um propósito. Um casal, ele é levantado pelo Senhor com um propósito. Todos nós aqui temos um propósito, amém? Amém. E, no caso, José e Maria, eles não tinham uma aliança ainda neste momento, porque eles ainda não eram casados. Então, cadê a aliança de vocês? Faz assim, ó. Vocês têm uma aliança, amém? E Deus faz parte desta aliança. Deus enxergou características importantíssimas em José e em Maria para levantá-los para este propósito, para esta missão. Glória amém? a Deus. Então você e seu cônjuge foram escolhidos por Deus para estarem juntos. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, pela sua vida, pela vida do seu cônjuge, porque vocês foram levantados para terem uma aliança por um propósito. Amém? E a missão de José e Maria, eles foram de ser geradores. Na verdade, Maria foi genitora de Jesus e José participou desse propósito. Só que eu e o pastor Alessio, nós dividimos, eu vou falar da missão de Maria. O propósito, ele só se cumpre quando você tem cura e alicerce. Um propósito, ele só se prossegue diante do alvo, diante de cura e de alicerce. Deus enxergou em Maria uma mulher curada e alicerçada. Por que o Senhor conseguiu enxergar isso em Maria? Imagina, Maria, naquela época, as jovens, elas iam para casamento em torno de 16, 17 anos. Gente, uma jovem de 16 e 17 anos ser levantada para gerar o Salvador, ficar grávida do Espírito Santo, você imagina a cabeça dela. Maria deve ter, nos seus sentimentos, nas suas emoções, ela deve ter se sentido perdida em um momento. Mas como Deus enxergava nela uma alma curada, ela conseguiu seguir o propósito. Nós, mulheres, temos um propósito, amém? Glória a Deus, Nós, aleluia. mulheres, somos colunas da nossa casa. Nós, mulheres, somos auxiliadoras. Amém? Amém. E Maria, ela foi levantada como auxiliadora nesse momento. Então, mulheres, nós temos um papel importantíssimo dentro da nossa missão, dentro do nosso propósito. E nós temos que ver em Maria um exemplo de mulher que entendeu o chamado de Deus. Né? Porque ela gerou o nosso Salvador, como eu disse. Ela não era casada. E naquela época, as mulheres que não tinham o casamento e que apareciam grávidas, elas poderiam ser apedrejadas e mortas. José teve um papel importantíssimo nesse contexto que o pastor Alessio vai compartilhar. Mas eu quero dizer que, mulheres, que vocês, dentro de situações dentro do casamento, porque todos nós temos ou não temos, bispos? Nós passamos por situações que, às vezes, as nossas emoções podem deixar o propósito de Deus se perder. O seu casamento tem um propósito, amém? Glória a Deus. Você foi
levantada como auxiliadora idônea, como eu disse, coluna da sua casa, porque Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida. Glória a Deus. Então, como Maria tomou posse disso, que você venha tomar posse desse papel de auxiliadora e de mulher de Deus que você é. Porque você é uma mulher de Deus. Amém? Estou falando com mulheres de Deus aqui. Glória a Deus. Mas, para isso, para ela ter manifestado essa alma curada, essa emoção curada, é porque ela tinha um Deus sobre a vida dela. Nós, mulheres, somos muito mais emotivas do que os homens, na maioria das vezes. Você pode falar, pastora, não é não. Estou falando na maioria das vezes. Tem casal que às vezes Olha, a minha discípula está falando assim. Então, às vezes é ao contrário, mas na maioria das vezes a mulher é mais emoção do que o homem. Ela é mais sentimento do que o homem. E o sentimento, ele reflete aonde? Na nossa alma. E às vezes uma palavra atravessada, uma vozinha, como o Daniel e a Stephanie ministraram aqui a dinâmica, às vezes de não perceber um detalhe, a mulher... Pronto, já acabou o dia. É assim ou não é? É. Olha só, tudo uma coisa. Olha. Eu quase que eu abro. Vamos mudar de assunto. Então, é nada. Às vezes, um detalhe é motivo para a mulher já ficar bicuda o resto do dia. Meu Deus. É verdade. Está repreendido o espírito de bicuda dentro da sua casa. Glória a Deus! Aleluia! Mulheres, isso faz parte das nossas características femininas. Mas o que eu quero dizer é que Maria, nesse momento, ela não se sentiu perdida diante do chamado e do propósito que ela tinha. Mesmo diante da dificuldade, da inexperiência, do susto, porque você imagina ser visitada por um anjo desmaiava, falando que você vai conceber algo sem ter, vai gerar um filho sem as vias naturais. Então Maria deve ter, e nós mulheres às vezes diante das situações a gente se perde. Mas você tem um Deus que cuida de todas as coisas, glória a amém? Deus, aleluia. Que cuida de você, que cuida da sua casa e cuida das suas emoções em nome de Jesus. Porque uma mulher curada, ela tem domínio das suas emoções. Ela tem domínio para que o propósito se cumpra dentro da sua casa. Porque nós temos papéis definidos dentro de casa. Temos ou não temos? Apesar que de vez em quando a mulher quer fazer isso. Não é na casa de vocês, é só lá em casa, né? Então, existem papéis certos. Você tem o seu papel dentro da sua casa. E dentro do contexto do relacionamento de Maria e José, ela tinha um papel importantíssimo, assim como você tem dentro da sua casa. E o seu alicerce, a sua força, ela vem de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Você tem que estar alicerçada para que você, como coluna, porque o que é a coluna, mulher? Coluna é o que sustenta. Amém? Amém. Nós somos a coluna da nossa casa, porque se você for levantar uma casa, antes se levanta Alicerce. os alicerces, as colunas. Nada é sustentado sem coluna. Olha o papel nosso dentro de casa. Diz a palavra do Senhor que o homem é o cabeça. Mas o que sustenta a cabeça, mulher? Pescoço. E o que está aqui? A coluna. Então a coluna é que sustenta a casa. Então uma mulher curada e alicerçada em Deus. Porque Maria, ela foi totalmente guiada por Deus. Estou falando com mulheres guiadas glória por a Deus, neste aleluia. lugar. Estou falando com mulheres curadas e alicerçadas em Glória a Deus. Deus, aleluia. Então que nesta noite você venha tomar posse e se espelhar em Maria.
Principalmente diante do propósito a qual Deus te levantou. Amém, mulheres? Amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua vida? Você fala do seu marido neste lugar, amém? Ela disse que acabou. Tem tempo, eu posso falar. Fico preocupado com o tempo que meu celular descarregou. Ah, tem. Eu escrevi 3 minutos de folha aqui. 5 minutos, mentira. 5? Eu vou. É brincadeira. Eu vou falar em 5 minutos. É brincadeira, pastor. Não, mas gente, e é interessante quando o tema, e é bem legal, porque a Érica, quando acho que ela começou a conversar, e ela já veio com a ideia assim, e eu achei bacana, porque a princípio eu falei assim, nós vamos falar de um casal que não era casal. Né? Era 2 noivos, candidatos a casar. Só que eu gosto de falar muitas das vezes em situações que a gente não tem como, principalmente dos personagens bíblicos que não tiveram espelho. Desde quando você fala lá de Abraão, assim, que Abraão vai lá, mas tem que ir. Agora imagina aqui, trazendo para o nosso caso, aparece lá, o anjo já tinha aparecido lá, né, para Isabel e tal, e depois que eles não sabiam, e depois vai lá, aparece para Maria, e depois José também tem esse tempo, mas assim, tudo muito confuso, imagino eu. Nessa época não tinha Jesus, não tinha Bíblia, lógico que eles estavam vindo daquele processo todo, daquele tempo meio que obscuro, sem Deus falar na terra. Imagina que confusão. Agora, imagina nós, assim, né, como homens também, e devemos ter os nossos sentimentos e as nossas verdades e vontades bem enraizadas, mas imagina hoje, você está aí já casado, meio que do nada falando, engravidou, vai engravidar de um ser sobrenatural, que ninguém nem sabe o que é. Aí o cara é macho pra caramba, mas e aí como é que faz? Vai ouvir e vai fazer o quê? Hoje em dia, uns vão lá pra internet e vão falar assim, eu estou #chateado. Magoado. Não vou falar com quem, mas eu tô magoado. Ela sabe quem é. Ela sabe quem é. Aquelas indiretinhas. Esquece de colocar. Agora imagina, José vai fazer o quê? Assim, o que José faz naquela época? Ele não tinha muita... Pensou em, vamos parar com esse trem aí meio que na Incone e tal, vamos jogar ela no barranco, sei lá, não sei. Fazer alguma coisa. Mas, irmãos, assim, o mais interessante, e eu amo quando é alguém que tem que ser o primeiro, o precursor, alguém que vai fazer algo extremamente diferente. A ação dele é extremamente diferente. E a gente tem que entender um contexto histórico que eu sempre falo que é muito importante. Cara, mulher, né, coitada, já grávida, sei lá, entre 12 e 16 anos, um cara já velho, já formado, pronto para pegar uma jovem para casar, só que apareceu grávida. Se ele mantém, é um perigo, se não mantém, é pior ainda. Mas dentro dele eu creio e acredito muito nisso. A gente não tem assim, né, porque a história é curta, principalmente quando fala de José. Primeiro, ele tinha uma certeza que ele era herdeiro de uma linhagem muito promissora. Ele era da genealogia de Davi, né, da linhagem de Abraão e tal. Era um cara que conhecia historicamente o poder do seu Deus. E hoje, se a gente, quando passa pelas dificuldades, aí eu estou falando para os homens mesmo, que muitas das vezes os caras cheios de razão, que quer chegar a ter razão de tudo, na dificuldade, vai ter que resolver na voz grossa. Minha voz é fina, né? Então, o sofrimento, também. Vocês não sabem o que é o telemarketing ligar e falar assim, eu gostaria de falar com a esposa do seu Alessio, mas é ele. Eu não tenho problema. Problema não. Mas agora imagina. Eu até, quando estava pensando nessa administração, assim, eu tenho vasectomia. Agora, aí eu falei assim, nossa, imagina, né? Uma situação dessa, mas quando parece grávida. Ela fala de Espírito Santo.
Oh, tá maluco? Mas olha pra você ver, e é importantíssimo. Mas assim, e o que é mais engraçado, que imagina, isso pode acontecer. Pode, irmão, pode acontecer. E a gente tem que estar preparado para certas coisas em Cristo. Porque há uma dificuldade dos nossos sentimentos verdadeiros. Não, porque eu não posso, jamais. Que isso? Não leve desaforo, não, tá louco, vou picar o pé. Mas não é, vamos me entender. Olha, José, com certeza, se ele tivesse agido assim, ó, de bate-pronto, chegou a informação que ele já queria já picar o pé. Porém, existe uma coisa que chama que é intimidade. E para um anjo, e aí indiferente eu creio, deles já terem sido escolhidos por Deus. E Deus ainda fala, não, ó, vou colocar lá. O pior do que tudo isso é acreditar. Porque às vezes os seus sentimentos, e eu sempre carrego comigo, e é que os sentimentos, eles não podem. É para acabar aí, eu vi um pipi. Não. Vai acabar já. Eu sempre carrego comigo que os nossos sentimentos, eles têm que estar muito enraizados nas coisas espirituais. Então assim, se o sentimento é amar, que ame as coisas de Deus. Se o sentimento é se alegrar, que se alegre com as coisas de Deus. Se o sentimento é chorar, que chore com as coisas de Deus. Para não ficar, para quando acontecer uma coisa física, terrena, uma coisa que não faz parte de nós, separados e escolhidos, irmãos, para que a gente possa raciocinar com uma mente espiritual. Porque ali ele raciocina com uma mente espiritual, irmão, não tem como. A gente sabe até hoje como é as coisas lá naquela região, ainda mais quando se trata de homem e mulher, não é por nada. E você vê que interessante que é escolhido um homem que vai fazer só uma participação simbólica de alguém que vai gerar. Tá certo que Maria também vinha da mesma região, da mesma terra, fazia parte provavelmente da mesma descendência, mas só pega um homem ali da genealogia direta de Davi, que usaria só o termo veio de lá para consumar os fatos. E sabe por que isso acontece? Quando fala lá de tem que estar bem alicerçado, tem que estar curado, você já tem que ter, a sua base tem que ser forte. Eu fico vendo aqui, eu não sei quantos casais tem aqui, mas caramba, estou impressionado num filho desse. É verdade? Rapaz, glória a Deus. Tem um negócio. Parabéns, vou pegar aí. Que foi? De avivamento depois. Eita, é hoje que só vai falar no amanhã. Amém, vou voltar. Mas aí você fala assim, José, e nós, irmão? Nós, principalmente homem, você viu que ela já falou assim, não, a coluna e tal, parece que assim, né, a mulher sustenta, a mulher e tal. Eu tô entendendo esse negócio, não, eu falei, homem não faz nada, meu Deus. Mas irmão, nós estamos aqui, e é por isso que eu falo, que nós devemos agir racionalmente, não deixar as emoções para elas. Eu sei que tem aí uns homens que é mais assim, emotivo, chora mais, não sei o que, mas assim, deixa mais para elas, deixa cuidar. A gente sabe o que a gente faz, a gente direciona, tem que direcionar. Se você procurar alguns estudos referentes a essa época, você vai entender que eles casaram e logo quando eles saem, assim, então foi muito rápido. Entre ela ser prometida e já ganhar um filho, assim, foi uma coisa muito rápida. E deu tudo certo, porque era tempo de subir, fazer alistamento. Então, assim, Deus preparou. Mas, irmãos, todos aqui são casados, né? Tem noivos. Tem noivos, tem namorados, compromissados. Isso. Então, essa palavra, ela cabe para todos. Os compromissados aí, não é... Palavra bonita. Não pensar essa palavra que não é. Não se precipite. Não perca a bênção. Não perca a bênção. Reflita.
Para os que estão aí quase chegando, é o tempo também da luta, da batalha, das coisas assim, de alinhar os ponteiros. Também. E aí é onde você tem... E os que já estão aí há 1, 2, 5, 10, 20 anos casados? Quem tem aí mais de 20 anos de casado aí? Eita, Glória! Eita! Parabéns! Eita, glória! Tem o fogo! Nós é 10. Mas, irmãos, e a gente não pode deixar, porque também, e é para todos, a gente tem que entender que dificuldades acontecem coisas assim, espirituais, celestiais, né? Sobrenaturais, que a gente não entende, em todos os casos, e em todas as ações, para o bem, para o ruim, para as coisas, para tudo. E a gente tem que estar preparado, e a gente está com o nosso coração, as nossas emoções bem alicerçadas, bem ali, centradas em Deus, embasadas nas coisas celestiais. Para que nada. E no tempo de hoje, com informações cruzadas muito rápido, chega, um de lá, um de cá e tal, WhatsApp, não sei o quê, pessoas que mandam mensagem que nem é para você, e chega e as coisas, tudo gera confusões. Eu vi um casal, a esposa recebeu uma mensagem de uma pessoa que não era para ela, e o marido viu e já não aceitou e já acabou o casamento por causa de uma coisa que não era. Porque não agiu com isso, agiu com isso. Tem que entender, tem que perguntar. É que nem o irmão quando falou aqui, olha, vamos dar um tempo de conversar. E isso é importante, que não tem no dia de hoje. Verdade. Porque se você não alinhar ali na conversa, você age e às vezes acaba com uma história de muito tempo ou de um compromisso que vai durar muito tempo. Porque quem está começando e ainda já vai entrar no casamento, não vai fazer igual o pastor lá, não precisa pagar esses micos aí. Agora você vai Nunca mais vou esquecer essa tragédia. É que você não viu! Deus me livre. respeitando. Já era. Esse é um assunto... Tchau, vou embora. Quebrou da cidade, tchau. Glória a Deus, pastor. Faz 3. Curado já, agora. Mas quem começou agora não vai Foi só uma prova de amor, fala, pastor. Então, irmãos, assim, esse assunto, esse tema de alicerçados, precisam estar firmes, literalmente. É ser um casal, é ser unido, é lutar junto, dificuldade. É ser um, literalmente, na dificuldade do outro, no problema do outro, ajudar o outro, conversar com o outro, entender o outro. Não achar que, pra mulher assim, né, que tem a TPM, sabe assim? Show. Aí tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, irmão. Tem que ser... Gente, sabe o que o pastor falou pra mim? Da TPM? Vou compartilhar, assim, igual o pastor Adriano. Glória a Deus. Fala mesmo. Sabe o que ele já falou pra mim, gente? Que se tivesse uma excursão pra Lua, na época da TPM, ele mandaria pra Lua todo mês. Apesar que já tô ocupada, tá? Aí, mais amendoim, ó. Mas ele falou isso pra mim, gente. Porque eu sei que eu Passou. posso, tá? É um tempo precioso. Mas assim, ela lá na lua. Você vai te ajudar. Aquelas coisas de... Deixa quieto. Deixa eu falar. Vem falar de mim, né? Mas assim, a gente precisa entender em todos os casos. E nós, homens, temos que abrir mão mesmo, assim. Muitas das vezes, entender. E aí indifere de quem é mais sensível, de quem é menos mais, de quem é mais sentimental, de quem é menos sentimental. Mas eu sempre falo assim, ó, que nós homens mesmo, se nós somos realmente o cabeça, se nós somos verdadeiros, aqueles que vão entender, nós não podemos deixar por nada, um relacionamento, seja aquele que começou,
ou seja aquele que está começando, que já está há muito tempo. Porque assim, eu sei que todos que estão aqui, e creio verdadeiramente, que até os que ainda não são casados, Deus tem um propósito na vida deles. Glória a Deus. E dos que já estão. Eu falo isso, meu irmão, porque há um tempo atrás, há alguns anos, eu e ela tivemos problemas seríssimos no casamento, onde eu falei assim, ó, eu não te amo mais. Eu falei pra ela, eu não te amo mais. E ela saiu de casa, ela ia sair de casa. Saiu pra Um dia só. Não ia achar igual. Tem que se valorizar, né, gente? Mas aí, com tudo isso, há 10 anos atrás, exatos quase, 12 anos atrás, eu falei pra ela, eu falei assim, ó, eu não te amo mais. Ela tinha saído de... Vou contar assim rapidinho aqui, pra entender. Não, porque eu falo no encontro, quando eu ministro no encontro. Eu traí ela. A gente já tá curado, a gente fala assim, muito livre. Eu atraí. Linda. Eu atraí, e além de, ó, pra você ver, é uma guerreira, gente. Porque além de trair ela, e tudo vai, nós já era na igreja em São Paulo, e senta com os líderes e tal, aquela coisa toda. E eu em casa, primeiro ano novo, sozinho, fora da igreja. Eu fui no culto, ela não foi, porque ela foi pra São Bernardo. Ela saiu dia 29, voltou dia 1º, eu fui pra igreja, mano, eu sabia que eu queria buscar de novo. E aí eu cheguei, quando a gente acaba Deus orando, no culto da virada, Deus disse pra mim assim, ó, fica tranquilo, porque o que é semeado de ruim só é encoberto com semeado de coisas boas. Comece a semear coisas boas agora. E eu falei assim, então tá bom. E isso serve já, não sei, que às vezes, situações que a gente tá passando. E eu falei, tá bom, liguei pra ela, falei, volta, eu quero conversar e tal. E eu vou ser verdadeiro daqui pra frente e tal. Foi só um período, isso aí não define o meu caráter, não define, eu quero mudar. E ela veio, e quando nós fomos pro discipulado com os nossos apóstolos, que era lá de São Paulo, eu entrei dando risada na sala de dentro, entrei assim, já feliz. E falei assim, Deus, a apóstola, né, a mulher sempre puxa, tá louco, você tá aí dando risada em situação difícil? Eu falei, não, Deus falou comigo. E falou que se eu semeasse coisa boa, eu ia colher coisa boa. Glória a ela Deus. tem, e pode sair. Mas se ela ficar, eu vou permanecer. E vou semear tudo de bom. E aí, nesse momento, eu falei assim, ó, não sei que foi assim, mas e aí, o sentimento? Eu falei, eu não a amo. Não tenho nenhum sentimento por ela. Mas o meu casamento foi debaixo do manto do Senhor. E se Ele uniu, Ele vai me dar amor de novo. Glória a Deus. Entendeu que hoje eu não consigo viver sem é só para fechar assim e entender o poder de uma aliança debaixo das coisas celestiais. Não há problema. Tá certo, irmão, isso não é exemplo, não sou, sabe, ai que legal, foi maneiro. Não, não é. É por muito tempo, é uma luta, tanto para ela, é uma luta para mim. Hoje eu sei que Deus me perdoou, ela me perdoou, né? A gente está muito alicerçado em Cristo. Glória a Deus. Tudo que aconteceu foi depois, tudo que aconteceu, Deus nos honrou, Deus nos fez coisas. Hoje nós, né, estamos aqui na posição de pastores, debaixo da graça, sei que foi coisas semeadas lá atrás. Foi luta, então assim, não é fácil. Nem todo guerreiro sai vivo de uma guerra, tá? Então, se for entrar, acredite que você pode ser morto. De qualquer guerra. Deus teve misericórdia. Glória a Deus. Então, e a gente sabe como funciona. Mas, que eu quero deixar para finalizar da minha fala, senão eu não vou parar. Vamos falar. Porque sabia que eu queria ministrar num evento de vocês, eu orei no começo do ano. Glória a Deus. Todo mundo sabe, olha para você ver, tá vendo? Que lindo, Deus. Deixa mais. Deus é muito bom comigo. Mas é verdade, e por isso, quando eu vou onde eu quero, assim, fico à vontade, eu quero falar o resto da vida. Mas, 5 minutos. vou terminar, minha mão tá congelando. Só deixar assim essa palavra no coração de vocês. Lutem, homens, até o fim.
mesmo que se aí dentro tiver um vazio, Deus preenche. É Deus que vai preencher. Glória a Deus. Você vai honrar sua cônjuge, você vai multiplicar na vida dela. E Deus vai honrar. Em Glória a nome de Deus. Jesus. Aleluia. 100%. Porque a minha dela aqui, a da Erika, se tornou 100% em tudo que a gente faz. Glória a Amém? Deus. Não vou falar Aleluia. mais, não vou falar o resto. Amém. Uhul. Gente,